A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós iniciamos então agora a nossa sexta aula, capítulo 5, e vamos direto ao assunto. Os santos, por sua uniformidade com a vontade divina, gozavam de um céu sobre a terra. Olha que maravilha! Quem quer viver o céu na terra? Eu. Como que tem que ser? Conforme a vontade de Deus. Os antigos padres, diz Santa Doroteia, conservavam em si uma paz constante, porque recebiam tudo como vindo da mão de Deus. Santa Maria Madalena de Paz, ao ouvir somente as palavras vontade de Deus, ficou tão consolada que se extasiou de amor. A diversidade, sem dúvida, causa pena e dor em nossos sentidos, mas isso só tem lugar na parte inferior, porque o espírito, que é a parte superior, deve ser todo tranquilidade e paz, estando a vontade unida à de Deus. O vosso gozo, disse o Senhor aos seus apóstolos, ninguém vos tirará, e será completo. Conforme João 14, 22 a 24. Aquele que está sempre em uniformidade com a divina vontade, goza de uma paz inteira e perpétua. Veja bem, inteira, porque ele tem tudo quanto deseja, como acima de céus. Perpétua, porque ninguém o pode privar de tanto prazer, assim como ninguém pode obstar ao que Deus quer. Olha aqui para mim. Quando Deus revela algo que Ele quer que a gente faça, mas aquela revelação que você tem certeza absoluta, ok? Deus mostrou tal coisa, a gente vai e faz. Até brincava assim com os jovens, né? Quando Deus falava comigo, já esses dias atrás, na minha juventude, e eu ia mesmo. Na época assim, acho que auge era tipo o Exterminador do Futuro, né? Então, eu pensava assim, se vier um caminhão, do jeito que eu estava ali, se viesse um caminhão, eu cortava ele no meio, assim, mais ou menos assim. Isso... Misericórdia. Isso eu estou falando no sentido que aprovação. Você está entendendo, né, o que eu estou falando? Toda dificuldade no mundo, Deus mostrou algo que era aparentemente impossível, algo que parecia totalmente impossível. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Por quê? Era minha vontade? Podia ser também, mas a vontade era de Deus. Então, se Deus mostra algo, você confirmou na palavra, esse algo vai acontecer, seja amanhã ou seja daqui 20 anos. Hoje colhemos orações de 15, profecias de 15, 20 anos atrás. Eu tenho vivido isso. Muitos de vocês aqui têm vivido isso. Claro, os que têm 20 e poucos não têm vivido isso, né? Ou mais novos ainda. Não, mas vai viver. Então reze mesmo hoje, porque você vai colher frutos. E profecias de hoje que vão acontecer lá na frente. Muitas dessas profecias, que é vontade de Deus, vão de encontro a sua e a minha vontade. Como eu disse, como é prazeroso quando vem de encontro com a nossa vontade. Já é prazeroso de início, mas quando essa vontade não é
de acordo com a nossa vontade. Mas mesmo assim, nós fazemos a vontade de Deus, vai ser prazeroso mais para o final. Porque não vou ter o prazer, mas a minha alma, desde o início, já vai encontrar esse prazer. Mas no final, na conclusão, a satisfação de ter feito a vontade de Deus vai nos trazer essa riqueza. Quizá a gente falando ainda quando chegar o nosso julgamento. Porque se nós fizermos a vontade de Deus, aí sim, nós vamos para Jerusalém Celeste. Então aí nós vamos falar de vida eterna, e aí mais ainda que nós queremos fazer a vontade de Deus. Tá bom. O padre João Taulera, segundo o padre Senghiori e o padre, agora pegou, Nirenberg, conta de si mesmo que, tendo por muitas vezes pedido a Deus que lhe ensinasse o caminho da vida espiritual, ouviu um dia uma voz que lhe dizia que fosse a certa igreja, e ali acharia a pessoa que procurava. Ele se dirigiu à dita igreja, e à porta da mesma encontrou um miserável mendigo, descalço e roto, a quem saudou dizendo: "Bom dia, irmão." O pobre lhe respondeu: "Não me lembro de ter passado um só dia mal, Senhor." O padre replicou: "Deus vos dê uma vida feliz." Ao que ele lhe tornou: "Eu nunca fui infeliz." Acrescentando: "Padre, não foi o acaso que me fez vos responder que nunca tive um dia mau. Porque se tenho fome, eu louvo a Deus. Quando cai neve ou chove, eu o bendigo. Se alguém me despreza, me despede ou me aflige, ou se encontro outra qualquer tribulação, dou sempre graças a Deus. Disse-vos que nunca fui infeliz, e falei a verdade, porque me tenho acostumado a conformar-me com a vontade de Deus, sem reserva. Assim, tudo quanto me acontece de bem ou de mal, eu recebo de suas mãos com alegria, como se fosse a minha melhor sorte, e isso me torna feliz." Disse Taulera: "E se Deus quisesse a vossa condenação, que haveis de dizer?" "Se tal fosse a vontade de Deus," respondeu o pobre, "eu com humildade e amor me abraçaria com o nosso Senhor e me lançaria de tal modo com Ele, que, quando me quisesse precipitar no inferno, o obrigaria a ir ali comigo, e me acharia então mais feliz com Ele no abismo do que gozando das delícias do céu sem Ele." "Onde achastes a Deus?" perguntou o padre. "Achei-o onde deixei as criaturas." "Quem sois vós?" "Eu sou um rei." "Onde é o vosso reino?" "Na minha alma, onde conservo a ordem. As minhas paixões obedecem à razão. A minha razão obedece a Deus." Você vê que na aula anterior o diácono falou várias vezes da fé e a razão. Essas duas asas que nos elevam para o céu. Tem música aí também, né? São João Paulo II também usou bastante essa frase aí, né? "Na minha alma, onde conservo a ordem." Olha aqui o diácono um pouco. Tem bagunça na minha, na sua alma? Tem? Tem ou não tem? Está na hora da gente organizar isso. Está na hora da gente
arrumar essa bagunça. Sabe quem está pedindo isso para nós? A mãe. Lembra quando eu falei? Só que nesse caso aí, é 100% a vontade de Deus. Não é que nem eu falei, uma boa mãe. Essa é a mãe, a Imaculada Virgem Maria. E ela está pedindo para a gente fazer o que ela fez quando foi visitar Isabel. O que Nossa Senhora fez quando foi visitar Isabel? Ela levou Jesus. Isabel ficou repleta, cheia do Espírito Santo. E depois, diz a palavra que ela ficou lá. O que você acha que ela fez? Não fala lá na Bíblia. Mas ela foi fazer o quê? Se Isabel estava grávida? Foi varrer? Você acha que é isso? Foi limpar? Pois é. Precisamos arrumar. A mãe está falando para você arrumar o quarto da sua alma. E a hora que você for fazer a faxina, e eu também, nós vamos achar lá uma caixinha. Presta bem atenção aqui. Nós vamos achar lá uma caixinha que está dentro de outra caixinha, que está dentro de outra caixinha, que está dentro de outra caixinha, que está dentro de outra caixinha. Já deu 7? Que está dentro de outra caixinha, que está dentro de outra caixinha. E todas elas estão, cada caixinha que eu falei, com um cadeado. Que só eu e você, só você, nessa faxina da sua alma, pode abrir essa caixinha. São 7 camadas. Presta atenção. Cada cadeado você vai ter que abrir, junto com a mãe. Mas quem tem que fazer a faxina é você. Ela vem, te visita, você fica cheio do Espírito Santo e faz esse exame profundo de consciência. E percebe o que está desarrumado nessa alma. Você vai ver o resultado. Depois vocês vão ter um testemunho, ok? Você vai ver, hoje tem tarefa, ok? Não é curso? Não estamos estudando? Pode anotar aí. Vou fazer esse exame de consciência com a Imaculada Virgem Maria. Vou ficar cheio do Espírito Santo. E o diácono me falou, eu vou ter que achar essa bendita caixinha. São 7, uma dentro da outra. A hora que você abrir a última, você vai conseguir liberar o perdão. Ok? Só para você abrir a 7ª, junto com a Virgem Maria, cheio do Espírito Santo. Aí você vai abrir a 7ª e lá vai estar aquela bolinha preta, aquela mágoa que você vai colocar, vai entregar nas mãos da Imaculada Virgem Maria, e a hora que cair nas mãos dela, vai se transformar numa pérola chamada perdão verdadeiro, que ela vai entregar para Jesus, e nunca mais você vai ficar sofrendo com este problema, porque isso tem te trazido falsa enfermidade, isso tem travado a sua vida espiritual, isso tem impedido você de alcançar esse nível de fazer a vontade de Deus. Amém? Você entendeu? Então está claro, né? Deixa eu clarear a minha vista agora. Onde nós paramos? Alguém me ajuda aí? Por fim, taulero, né? Então, na minha alma, voltar um pouquinho, onde conserva a ordem, porque aí você vai ter essa ordem na alma. Isso vai ser o principal quando você retirar. Claro que tem mais sujeira para organizar, tem um monte de coisa para organizar. Por isso que eu falei, um bom exame de consciência, mas principalmente estar cheio do Espírito Santo pela intercessão da Imaculada Virgem Maria. E isso vai fazer com que nós alcancemos da maneira que Deus quer. Aí nós vamos organizar. As minhas paixões vão obedecer à minha razão, e a minha razão
vai obedecer sempre à Imaculada Virgem Maria. Estou apelando mesmo, para nos ajudar, amém? Então, eu vou obedecer à Imaculada Virgem Maria, que é o exemplo de obediência a Jesus, que é o caminho, a verdade e vida até o Pai. Por fim, Taulero lhe perguntou o que tinha feito para se adiantar nessa perfeição. Guardei silêncio. Eita Deus do céu! Pense em alguém que fala, hein? Guardei silêncio, respondeu o mendigo. Ser silencioso com os homens, em ordem a falar com Deus. E na união que tenho conservado com a vontade de meu Senhor, tenho achado e acho toda a minha paz. União com Cristo. Tal era, em uma palavra, este pobre homem, pela sua uniformidade com a vontade divina. Ele, na sua pobreza, era seguramente mais rico do que todos os monarcas da terra, e mais feliz em seus padecimentos que todos os mundanos no gozo de todos os prazeres. Quem vive o mundanismo nunca se satisfaz. Pode reparar, nós olhamos a sociedade hoje e vemos a situação, muitas vezes, de buscar uma saciedade nos prazeres, nas festas. Não são como antigamente. Olha a situação que está chegando. E não se satisfazem. E aí vai indo. Você vai ver isso também na dependência química. Começa muitas vezes a porta de entrada para a dependência química, ela começa no alcoolismo. Depois vem uma droga, talvez a maconha, e hoje tem tantas outras, e aí ela vai aumentando, chega uma hora que aquilo já não proporciona aquilo que supostamente era um prazer, até que vai chegando nas piores. E aí está totalmente dependente. E o pecado é assim, em todas as áreas. Eu dei um exemplo na dependência química, mas em todas as áreas, na impureza, no orgulho, na vaidade, qualquer um dos menores pecados, dos veniais, vai juntando, até virar um vício, a hora que se torna um pecado mortal, e aí amarra. Isso também está relacionado à faxina que nós vamos fazer. Quão grande é a estupidez daquele que resiste à vontade divina! Forçoso é sofrer tribulações, porque ninguém se pode subtrair ao cumprimento dos divinos decretos. Quem resiste à sua vontade, e as sofreriam sem fruto, e também trarão sobre si maiores castigos na vida futura e maior ansiedade na presente. Quem jamais lhe resistiu e obteve paz? Conforme Jó 9:4. Olha um pouquinho aqui, veja bem. Existe uma situação em que, sempre que eu fui pregar sobre o sofrimento, como nós falamos, tem aquela música, o sofrimento produz paciência, que prova a fidelidade e gera a esperança. Então veja bem, você vai viver, e nesse mundo, o fato é, todos nós vamos sofrer. Tem alguém que não vai sofrer nesse mundo? Não. Mas existe o sofrer por sofrer, é isso que está dizendo aqui, ressaltando aqui novamente. Existe o sofrer por sofrer, e existe o pegar o sofrimento e acolher como divina vontade, ou permissão de Deus, que é a divina vontade, e transformar isso em glória para Deus. Não é muito melhor? O mundo vai dizer que a fé católica aprisiona, e aqui está falando da verdadeira
liberdade. Liberdade é fazer, pode anotar essa. Liberdade é fazer em tudo a vontade de Deus. Quem jamais lhe resistiu e obteve paz? E aqui também fala, olha, e a sofreriam sem fruto. Não adianta, vai sofrer. E também trarão sobre si maiores castigos da vida futura. Seja no purgatório, ou pior ainda, não vai nem ter essa vida futura, vai ser como réprobo. E maior ansiedade na presente. Hoje se fala de jovens com ansiedade. Hoje existem várias situações de que você não ouvia antigamente. Cria-se até nomes, né? A ciência vem criando um monte de nomes para síndromes, várias. Síndrome do pânico, várias coisas. E você também não via tanta gente tão jovem, ou criança ainda, já com depressão. Então, é isso aqui, ó, maior ansiedade aqui na vida presente. Se o homem enfermo se queixa de suas dores e enfermidades, se o que é pobre lamenta a sua sorte perante Deus, e se enfurece e blasfema, que lhe resulta senão o aumento de suas aflições? O que adianta reclamar? Sabe que não vai resolver nada reclamar? Isso só vai aumentar a minha e a sua aflição. Que procuras tu, ó homem, diz Santo Agostinho, quando procuras bens? Procura o único bem, no qual se encerram todos os bens. Que procuras tu, exceto Deus? Procura-o e acha-o. Une-te e liga-te a Ele, a sua vontade. Viverás feliz nesta e na outra vida. Vivamos felizes nesta e na outra vida. Qual é o segredo? A caridade. Qual é o segredo? Com todas as nossas forças, com a minha inteligência, com a vontade, com a minha alma, buscar a amplitude, a largura, a profundidade da caridade de Cristo Jesus. É o que os santos dizem, a palavra diz, atingir a maturidade de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe, Maria Santíssima. Então, como tarefa, não esqueçamos de fazer a faxina na nossa alma, sendo um profundo exame de consciência, buscando em tudo a vontade de Deus. Esse exame, como o diácono explicou, com a Imaculada Virgem Maria, que ela nos visitando, nós vamos ficar repletos, cheios do Espírito Santo. Rezemos juntos a nossa mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, aquela que esmaga a cabeça da serpente, desça sobre vós essa bênção de envio para essa faxina importante na nossa alma. Essa bênção de graça, proteção e envio. Desça sobre vós a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.